E eu estava meditando na palavra, uma coisa muito séria, irmãos, muito importante. Tem muitas pessoas hoje que questionam a justiça de Deus. Muitos que oram e perguntam para Deus, Deus, por quê? Por que o Senhor deixa acontecer certas coisas? Por que o Senhor permite que haja tanta maldade, tanta injustiça no mundo? E tem outros que perguntam, até quando? Principalmente o povo de Deus. Tem muitos que creem na justiça de Deus. Eles creem que Deus é poderoso para fazer justiça. Mas daí eles se perguntam, quando? Quando o Senhor vai fazer? Por que é que está demorando? Se você já fez essa pergunta, irmão, saiba que você não está sozinho. Alguns dos maiores homens de Deus na Bíblia também fizeram. Eles olhavam a maldade, olhavam as coisas acontecendo e eles se perguntavam, por quê? Onde está Deus diante de tudo isso? Tem um exemplo que eu sempre cito aqui para vocês, que é o exemplo do Salmo 73, não precisa nem abrir, que eu só estou citando. O Asaf, irmãos, ele foi um homem iluminado por Deus. Tem vários salmos na Bíblia que trazem a autoria dele. Ele escreveu vários salmos. Me perdoa se eu estiver equivocado, eu não cheguei a fazer uma pesquisa séria sobre isso, mas eu acredito que depois de Davi, do rei Davi, o Asaf seja o homem que mais escreveu salmos, cânticos de louvor, adoração a Deus, que nós temos na Bíblia. Então esse Asaf foi um homem muito usado por Deus. Amém? Só que lá no Salmo 73, ele confessa, irmão, que ele passou por um período de luta. Ele fala no versículo 1 assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Só que daí no versículo 2 ele confessa, ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco me faltou para que escorregasse os meus passos. Irmão, o homem de Deus está confessando que ele quase se desviou. Por quê? Porque ele adulterou, porque ele prostituiu, porque ele roubou, matou, mentiu? Não. Ele fala no versículo 3, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O Asaf começou a olhar para o mundo e ele começou a entender, olha para mim, esse foi o entendimento dele. Que os ímpios, os pecadores, os soberbos, aqueles que desobedecem a Deus, que fazem o mal, parece que tudo vai bem com eles. Parece que para eles nada dá errado. Ele olhava os pecadores e via os pecadores prosperando, e ele perguntava, Deus, por quê? Olha o que mais ele fala, eu vou até ler aqui o versículo 4, diz assim, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Versículo de número 5. Não se acham em trabalhos como outra gente, não são afligidos como outros homens. Aqui, o Asaf está falando dos pecadores. O entendimento que ele tinha é que nada de ruim acontecia com os pecadores. E aquilo deixava ele revoltado. Eu sou de Deus, olhem para mim, eu sou de Deus, eu sou um servo do Senhor, e eu estou na luta, eu estou na prova, cada dia que passo na minha vida parece que é uma luta maior que outra, tem dia que eu vou na minha casa, eu tenho que derrubar o gigante Golias, no outro dia eu tenho que matar o leão, no outro dia eu tenho que atravessar o mar vermelho, todo dia é luta, e o pecador está lá bem, tranquilo, por quê? E o Asaf ficou com isso na cabeça, até um dia que ele teve uma revelação de Deus. Lá no versículo 17, ele diz assim, até que eu entrei no santuário, então entendi eu o fim deles. Você tem que vir para a igreja, irmão. Porque quando você vem para a casa de Deus, você entra na casa de Deus, Deus te revela o que você precisa saber. E o Asaf entendeu qual será o fim dos pecadores. Não vai dar tempo de eu ler, mas o versículo 18, rapidinho, diz assim, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Eu não sei se ele teve uma visão ou se apenas Deus abriu o entendimento dele. Mas ele viu que todo ímpio, todo pecador, no final ele vai ser destruído. Amém? Era o que ele precisava saber. Você precisa entender qual é o fim do pecador. E entender qual é a sua condição diante de Deus para você parar de murmurar, parar de questionar onde está Deus, cadê a justiça de Deus? Mas não teve só o Asaf, não, tiveram outros. Em Jeremias capítulo 12, vamos lá, por favor. Esse texto aqui é um texto muito famoso, muito conhecido.
Jeremias, capítulo de número 12, em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 12. Nós veremos aqui, irmãos, Jeremias falando uma coisa parecida com essa que o Asaf falou. Jeremias 12, quantos acharam? Digam glórias a Deus. Está escrito assim, olha o Jeremias falando. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Ponto. Olhem para mim um minuto, por favor. Jeremias, ele começa a orar dizendo assim, Deus, eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que se eu falar contigo, o Senhor vai me mostrar a tua justiça. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Em outras palavras, Deus, mas eu preciso falar. Porque tem umas coisas que eu não estou entendendo, que eu não estou aceitando. Tem uns juízos, uns julgamentos do Senhor com os quais eu não estou conseguindo concordar. E qual era a guerra interior do profeta Jeremias? Ele diz, ele fala, capítulo 12, versículo 1, ele pergunta, por que prospera o caminho dos ímpios? E vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Jeremias não entendia. E ele estava perguntando, Deus, por que o cidadão faz tudo errado e parece que não há justiça? Por que parece que não há julgamento? O cidadão foi lá, Senhor. O dinheiro que era para construir hospital, ele construiu estádio, não sei o quê. Superfaturou, botou dinheiro no bolso. E hoje, Senhor, não está, não, ele está solto aí, está tudo bem, parece que não está acontecendo nada, não estou fazendo alusão a ninguém, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Tá? Diante de Deus, não estou fazendo, eu estou falando. O outro, Senhor, foi lá, dinheiro da merenda das crianças, botou no bolso e parece que não acontece nada. Senhor, aonde está a justiça? Porque parece que vale a pena, parece que o crime compensa. Parece. Porque nada acontece com ele está bem, está lá andando de carrão, frequentando o restaurante mais caro, usando a roupa mais cara. Aonde está a justiça? Ele continua, versículo 2, plantaste-os e eles arraigaram-se. Senhor, parece que eles criaram raízes, parece que eles não caem, nada derruba eles. Avançam, dão também fruto, estão dando fruto. Estão prosperando, a obra deles parece que continua. Chegado estás à sua boca, mas longe do seu coração. O Senhor sabe, Deus, que eles te honram apenas com os lábios. Eles falam de Deus, mas não honram a Deus. Versículo 3. Mas tu, Senhor, me conheces. Tu me vês. Provas o meu coração para contigo. Jeremias estava falando a mesma coisa que muita gente aqui fala, Deus, mas o Senhor sabe que eu não. Eu sou teu servo. Eu faço a tua vontade. Eu te obedeço. Irmão, ele estava com tanta raiva no coração que olha o que ele fala. Impele-os como ovelhas para o matadouro. Prepara-os para o dia da matança. Ele está orando e falando, Deus, mata esse povo. Eu quero ver eles morrerem. Olha como o coração dele estava sujo. O versículo de número 4, ele diz assim, até quando lamentará a terra e secará a erva de todo o campo pela maldade dos que nela habitam? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Parece que Deus não está vendo. A justiça está acontecendo, a maldade está prevalecendo e parece que Deus não vê. Essa foi a oração de Jeremias, servo do Senhor, profeta de Deus, ungido de Deus. Amém? A resposta de Deus para Jeremias é tremenda. E você vai entender que talvez você não está vendo a justiça de Deus na sua vida porque a sua fé ainda está muito pequena. O versículo de número 5, Deus responde para ele assim, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Irmãos, isso é muito forte. Deus está olhando para Jeremias e ele está dizendo assim, Jeremias,
Se você não está aguentando isso que você está vendo agora, como é que eu posso levar você mais além? Como é que eu posso fazer mais na sua vida? Deus diz para ele: se você não aguenta correr com homens que vão a pé, como você vai correr com cavalos? Alguém poderá argumentar e dizer: pastor, um homem não consegue correr mais do que um cavalo. Mas teve um homem na Bíblia que correu. O profeta Elias, depois que ele fez a oração, vocês sabem que Elias disse que não haveria chuva, e não houve, durante 3 anos. Depois ele orou, Deus abriu o céu e a chuva desceu. Diga glória a Deus. Ele tinha falado para o rei Acabe: vai comer, vai beber, porque eu já estou ouvindo o som da chuva. O rei Acabe, meu irmão, quando viu a chuva descendo, subiu na carruagem dele e foi embora para casa. Era uma distância longa, eram vários quilômetros. A Bíblia diz, irmãos, que durante todo o caminho, o profeta Elias foi correndo na frente da carruagem dele. Você consegue imaginar isso? Eu imagino que os cavalos de um rei não eram cavalos... Eu não sei do que eu vou falar aqui agora, meu irmão, me perdoa, eu acho que eu não estou sendo ofensivo. Eu acho que não eram uns pangaré velho, não. Eu acho que eram uns cavalos puro sangue. Quem concorda comigo, diga amém. Para o rei deveriam ser os melhores. Aquele cavalo alazão, manga larga, esses bichos aí, eu não sei, eu não entendo de cavalo. Só que olha para o pastor, os cavalos do rei, eu acredito eram os melhores. E olha para mim, irmão, o profeta Elias ia correndo na frente da carruagem do rei, correu mais do que os cavalos do rei. Irmão, com o poder de Deus na sua vida, você vai correr mais do que qualquer pessoa nesse mundo. Você vai prevalecer, diga amém. A mão de Deus vai ser contigo para a vitória, meu irmão. Olha para o pastor, os mais sábios, os mais entendidos, os mais fortes desse mundo não vão conseguir superar você. Você vai correr na frente de todos eles. Quem crê, diga amém. A Bíblia fala, amado irmão, querida irmã, lá em Isaías no capítulo 40, que até os jovens se cansam, se fadigam. E a gente vê nesse mundo muitos jovens que estão cansados, fadigados. É verdade ou não é? Eu disse essa semana, irmão, tem jovem que lá na sua casa, lá o sofá já tem até o formato do corpo dele. Ele praticamente já virou um móvel da casa. Ele deita lá, irmão, ele entra dentro do sofá. Ele fica lá o dia inteiro assistindo televisão lá. Quando a senhora não aguenta mais, a senhora chega lá e fala: levanta do sofá, menino. Ele levanta e vai para a cama. O cidadão dorme até meio-dia, irmão. Acorda meio-dia com aquele zóio fundo, preto, escuro aqui. Ele senta na mesa, olha para você e fala: eu estou cansado. Olha para o pastor. Tem 20 anos e está assim. Mas a Bíblia fala lá no versículo, Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Oh, glória a Deus. Irmão, você não vai ficar cansado, não. A Bíblia diz assim, subirão com asas como a águia. Você vai voar alto. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Meu irmão, nada vai parar você. O cansaço, meu irmão, a fadiga dessa vida, a depressão, essas coisas não vão chegar em você em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Agora, irmãozinho, olha para o pastor. Jeremias, que era um homem de Deus e que Deus via ele abençoado, o Jeremias estava atrapalhado com coisas pequenas, olhando os pecadores e achando que os pecadores tinham alguma coisa. Irmão, o muito que o pecador tem é nada. É nada. Os pecadores, meu irmão, eles são como os cães que comem as migalhas que caem da mesa. Querido, o pão é nosso. Deus preparou o melhor para você. Só que daí, olha para o pastor, ao invés de você olhar para Deus, olhar para a palavra, crer na palavra de Deus, você está olhando para o pecador. Você olha o carro que ele compra, a casa que ele mora, e você fica: ai, não é justo, olha lá. Deus podia te dar coisa muito melhor que aquela, Ele quer dar, diga amém. Mas como é que Deus vai dar para você, se ao invés de você olhar para Deus, olhar para a palavra, você está olhando para a vida do pecador e com inveja? Porque a palavra é essa, não é inveja. Não, pastor, eu não tenho inveja. Eu não quero o que é dos outros. Inveja não é só querer o que é dos outros. A inveja é se revoltar com aquilo que o outro tem. Porque você acha que ele não é digno. Você acha que ele não merece. E aí você fica olhando para ele e você esquece, irmãozinho. Esquece, irmãzinha, que o teu Deus é poderoso para te dar muito mais.
Deus está falando para Jeremias, você está cansado correndo com homens que vão a pé, como é que eu vou fazer você correr com cavalos? Irmão, Deus quer fazer você correr mais. Ele não quer fazer para você o natural, Ele quer fazer na sua vida o sobrenatural. Deus diz mais, se tão somente numa terra de paz estás confiado, o que farás na enchente do Jordão? Irmão, Deus está falando para Jeremias, Jeremias, se você só consegue confiar em mim quando está tudo em paz, o que você vai fazer na hora que a coisa ficar feia? Irmão, tem pessoas que elas acham que Deus depende das condições naturais desse mundo para fazer a obra dele. Irmão, Deus não depende de paz, não. Hoje nós estamos passando alguns momentos aí de algumas lutas no nosso país, mas, irmão, glória a Deus ainda não é uma coisa tão difícil como é em outros lugares. Tem irmãos nossos no mundo, irmão, que vivem em situação de perseguição. Em situação, meu irmão amado, de violência, de perigo constante. Nós não estamos ainda passando por uma situação aqui no Brasil, nós ainda não estamos passando por uma situação dessa, e não estou dizendo que vamos passar. Isso tudo está nas mãos de Deus. Amém? Mas Deus está falando para Jeremias, e se a coisa ficasse pior então, Jeremias? Você está numa terra de paz e você já está assim? Tem gente, irmão, que está achando que a prosperidade dela depende do governo. Ah, porque tem que ser o presidente tal, tem que ser o presidente tal. Irmão, independente, olha para mim, independente de quem estiver no governo, a nossa vida, quem determina o nosso sucesso é o Senhor. Amém? É claro que você, como homem de Deus, como mulher de Deus, você não vai votar errado. Amém, pessoal? Amém? Crente não vota em partido progressista. Crente, ele tem um pensamento tradicional. Ele é conservador, diga amém. Nós não apoiamos a pauta do aborto, do casamento homossexual, ideologia de gênero. Amém, pessoal? Amém? Nós não somos do povo que pensa nessas coisas. Amém, Jesus? Nós somos o povo de Deus, que vivemos para Deus. Ontem eu ouvi o nosso pastor Jaime falar que Jesus foi o maior conservador que houve, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele não muda, diga amém. E tem gente que quer mudar os valores, mas tudo bem, não é isso que eu estou pregando. O que eu quero dizer para você é o seguinte, independente se quem vai governar o país vai ser direita, esquerda ou centro, nós não somos nem da direita, nem da esquerda e nem do centro, nós somos do alto. Amém? A nossa prosperidade não vem nem de Jair Bolsonaro, nem de Lula e nenhum outro, a nossa prosperidade vem do céu, vem de Deus. Nós poderíamos estar na enchente do Jordão, mas o nosso Deus é poderoso para nos livrar. A Bíblia diz que se passarmos pelas águas, não vamos nos afogar. Pelo fogo, não vamos nos queimar. Você tem que confiar em Deus, irmão. Aí você olha para a sua luta, para o seu momento, e você pensa, Deus me abandonou. Eu acho que eu estou fazendo a coisa errada da minha vida. Não está, não. Um dos maiores homens de Deus passou por uma crise dessas. Lá em Lucas, capítulo 7, você vai ver um outro homem aqui que estava se sentindo injustiçado. Você vai perceber, ó. Lucas, capítulo 7. Capítulo 7, versículo de número 18. Lucas, capítulo 7, versículo 18. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim, ó. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Olhem para mim, irmãos. O João aqui é o Batista, aquele que batizou o nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, João, ele foi usado por Deus para dar testemunho de Jesus. Para dizer, ele preparou a vinda do nosso Senhor. Ele teve essa missão. Depois que Jesus foi batizado nas águas, o ministério de João, eu costumo dizer que ele começou a cumprir uma espécie de aviso prévio. João, em poucos dias, foi para a prisão e ele morreu. Nós sabemos aqui que a Herodias mandou cortar a cabeça dele. Mas tudo bem, o que eu quero que você entenda? Quando João estava na prisão, a Bíblia diz que João teve um momento de dúvida. Os discípulos dele foram diminuindo. A imensa maioria foi atrás de Jesus. Alguns ainda iam até na prisão visitar João.
E falavam para ele das coisas que Jesus estava fazendo. Olha, João, esse Jesus que o Senhor anunciou, ele é poderoso. Ele ressuscita os mortos, ele expulsa os demônios, ele cura os enfermos. A multidão que vai atrás dele é incontável. Mas João estava onde? Aonde? Na prisão. Chegou uma hora que João pensou, peraí, ele é tão poderoso, mas ele esqueceu de mim. Olha onde eu estou. Irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que é isso não. Tá? Mas talvez, João tenha pensado assim, puxa, depois de tudo que eu fiz, bem que eu merecia estar lá do lado dele agora. Amém? Puxa, fui eu que preparei o povo para ele. Fui eu que fiquei, não sei se foram meses ou anos, anunciando que o rei ia chegar. Eu dei testemunho. Quando ele apareceu, eu disse para todo mundo, é ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora ele está lá fazendo a obra, pregando, não sei o quê, e eu estou aqui. João estava se sentindo injustiçado. E o negócio ficou tão feio, que a Bíblia diz que ele mandou chamar 2 discípulos dele, e ele disse assim, ó, vai lá, vai até Jesus, olha a pergunta que ele fez, vai até Jesus e pergunta, se é ele mesmo que nós estávamos esperando, ou se nós ainda devemos esperar outro. João estava duvidando de que Jesus talvez fosse o Messias, talvez Jesus não fosse. Talvez não seja, porque ele esqueceu de mim. Às vezes, irmão, você pensa a mesma coisa. Será que eu estou no caminho certo? Porque eu venho para a igreja, eu oro, eu faço campanha, eu faço isso, eu faço aquilo. Parece que Deus esqueceu de mim. Eu estou aqui na prisão e ele não me tira daqui. Amém? Irmão, aqueles 2 discípulos foram até João e perguntaram. Foram até Jesus. Chegaram lá e disseram, olha, mestre, João Batista nos pediu para vir aqui perguntar se é o Senhor mesmo que nós estávamos esperando ou se nós devemos esperar outro. A Bíblia fala no versículo 21 que na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Olhem para mim. Aqueles 2 chegaram e Jesus falou, olha, eu vou fazer o culto agora, espera aí, espera acabar o culto que eu falo para você o que vocês fazem. E naquele culto Jesus expulsou demônios, curou enfermos, fez muitos milagres. Amém? Amém? Depois que Jesus fez tudo aquilo, Jesus olhou para os 2 e disse no versículo 22, respondendo então Jesus, disse-lhes, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. Em outras palavras, Jesus olhou para aqueles 2 e disse, vai lá e fala para João que eu não perdi o meu poder. Que eu continuo sendo Deus, que eu continuo tendo todo o poder. Meu irmão, no dia que você estiver na maior luta da sua vida, lembre que Jesus não perdeu o poder dele. Não é porque você está num momento difícil que ele deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus e ele continua tendo o mesmo poder. Amém? E bem-aventurado é você se você não duvidar disso. Porque no versículo 23 ele fala, e bem-aventurado aquele que de mim não se escandalizar. Bem-aventurado aquele que não duvidar de mim, aquele que não deixar de crer em quem eu sou. E aqueles 2 foram correndo avisar João. Versículo de número 24 diz, e tendo-se retirado, os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Vamos continuar. 25. Que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais, nas casas dos reis. 26. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim. E digo, muito mais do que um profeta. 27. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Versículo de número 28. E vos digo que entre os nascidos de mulher não há profeta maior do que João. Olhem para mim. João estava lá na prisão se sentindo abandonado. E sabe o que Jesus estava falando lá fora de João? Que João era grande. Quando aqueles 2 foram embora, Jesus olhou e disse,
João não era qualquer um. João foi o anjo que Deus preparou, que Deus mandou na minha frente para preparar o meu caminho. Irmão, às vezes você está se sentindo pequeno, a pior pessoa do mundo, Deus olha para você e Deus vê você um anjo. Vocês acham que João era um profeta? Digo para vocês que ele era mais que o profeta. Que dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. João estava se sentindo pequeno e Jesus olhava para ele e via ele grande. Talvez você está se sentindo pequeno diante das lutas, das provações, e Deus olha para você e Deus vê você grande, irmão. Sabe qual é a maior prova disso? Que lá no versículo de número 28, Jesus disse, entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Nós estamos no reino de Deus, irmão. O menor de vocês aqui é maior do que João Batista. Diga glória a Deus. Olha para o irmão e fala, você está podendo, irmão. Amém? Olha para o pastor, irmão. Deus está dizendo que João Batista era grande, mas que você é maior que ele. Irmão, Deus te vê grande. Deus te vê abençoado. Diga aleluia. Você tem que parar de se ver de outra forma, irmão. Você fica se vendo pobre. Você fica se achando a pior pessoa do mundo. As pessoas vão falar com você e você só sabe se diminuir, se desprezar. Diga amém. Você fica olhando no espelho e falando, mas eu sou feio mesmo. Lembra do desenho do patinho? Quem lembra? O patinho ficava olhando lá no desenho, lá, mas eu sou muito feio. Olha para o irmão e fala, feio mesmo. Você não é feio não, irmão. Você é imagem e semelhança do Senhor. Diga glória a Deus. Me perdoa, vou usar uma palavra feia aqui. Por favor, não fica triste comigo não. Tem gente que fica assim, eu sou burro. Você não é burro não, meu irmão. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Diga glória a Deus. Você tem que parar com esse negócio de que você é feio, de que você é burro. Para com essas coisas, irmão. Olha para o irmão e fala, você é muito inteligente. Olha para o irmão e fala, você é imagem e semelhança do Senhor. Olha para o irmão e faz assim, tá da hora aí, irmão. Tá tudo bonito aí. Diga glória a Deus. Amém? O marido aproveita, olha para a esposa e fala, I love you so much. Aleluia. Diga glória a Deus. Eu tenho que ensinar, irmãos, até passar cantada na esposa. Esses dias a irmã chegou para mim e falou, pastor, eu estou triste. Por quê? Porque eu cheguei para o meu marido e falei, fala uma coisa doce para mim. Ele olhou para ela e falou, rapadura. Olha onde o mundo vai parar, irmão. Que decepção que a irmã teve. Diga Deus me livre. Passa a mão na testa, diga Deus me livre. Joga tudo lá na rua. Eu ia falar para vocês jogar para os obreiros, mas já pensou se o obreiro chega em casa, minha rapadura. Que isso, irmão? Pode não. Está amarrado, Deus me livre. Jesus amado. Só Deus, irmão. Eu tenho que ensinar o povo. Irmãos, irmãs, olhem para mim. Deus não te vê pequeno. Pare de ficar olhando para o ímpio, achando que o ímpio está melhor do que você, porque você está melhor do que todo mundo, irmão. Pastor, mas eu estou numa luta. Olha para mim, a luta é momentânea. Romanos 8,18 diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus vai revelar a glória dele na sua vida, irmão. Essa aflição que você está passando é só um momento na tua vida, mas a vitória está chegando. E olha para mim, irmãozinho, irmãzinha. Ainda que você olhe para o ímpio e você diga assim, pastor, mas o ímpio morreu bem, morreu rico. Ele morreu na prosperidade. Olha para o pastor. Se ele morreu na prosperidade, mas morreu na impiedade, ele é o mais miserável de todos. Sabe por quê? Porque, meu irmão, um dia todos nós estaremos diante de Deus. Ninguém, olha para o pastor, ninguém vai escapar do juízo do Senhor, meus irmãos. E eu sempre digo aqui, seria muito melhor para o ímpio se ele fosse punido agora do que ele ser punido depois, porque depois não tem chance. O juízo será sem misericórdia. A misericórdia de Deus está aberta para nós hoje, irmão. Se o pior pecador de Taubaté entrar hoje aqui nesse culto e se arrepender, ele será salvo. Mas se o menos pecador morrer no pecado, não vai ter misericórdia para ele.
não tem inveja do ímpio. O Salmo de número 1, o versículo de número 4, eles vão colocar ali para mim, eu vou ler para você. O Salmo 1 é aquele que fala: bem-aventurado o homem que não assenta na roda dos escarnecedores, né? Não anda pelo caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Aí o versículo 4 diz assim: não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha, mais dia menos dia o vento vai bater no ímpio, e a casa dele não está firmada na rocha, vai cair. O versículo 5 diz assim, pois os ímpios, pelo que os ímpios, não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos. Você não vai, lá no céu, na congregação dos santos, você não vai encontrar nenhum ímpio lá, nenhum pecador. Lá só vão estar os santos, aqueles que são exclusivos de Deus. Quem é de Jesus aqui? Você é só de Jesus? Então você vai estar no céu. Os ímpios não vão, irmão. De que adiantou morar na casa, andar no carro, ter o dinheiro e depois passar a eternidade no inferno? Às vezes a gente esquece disso. Você coloca os olhos muito aqui nessa vida e parece que isso aqui é tudo. Irmão, isso aqui é nada. Você tem que parar de olhar para essa vida e você tem que olhar para a eternidade. Nós olhamos as coisas pelo tempo do homem, nós temos que ver pelo tempo de Deus. O que é o nosso tempo? O nosso tempo é muito simples, irmão. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, 1 minuto e 60 segundos, um ano 365 dias. A nossa vida, quantos anos tem? O Salmo 90, versículo 10, diz que ela dura uma média de 70, 80 anos, mas alguns pela robustez vivem mais. Lá em Gênesis 6 está escrito que o homem poderia viver até os 120 anos. Eu ouvi falar de uma senhora que viveu até os 126, se eu não me engano. Agora na nossa história recente, documentada. Mas chegou aonde Deus disse, não chegou no 130, naquela casa ali Deus deixou chegar, mas não deixou passar. Agora olhem para mim. O que é isso perto da eternidade? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como, e 1000 anos como um. O que para nós é uma vida, para Deus é um momento. A nossa vida para Deus diz que é um sopro. A Bíblia diz que a nossa vida para Deus é como um sopro, é como o vento, o orvalho da manhã que cedo passa. A nossa vida é assim, rápida, passa rápido, amém? Pastor, então por que Deus não faz justiça? O versículo 9 diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa. A promessa aqui é de que Ele vai voltar e vai julgar os pecadores. Deus não retarda. Ainda que alguns a tenham por tardia. Pastor, está demorando para Deus julgar os pecadores, fazer justiça. Não, Deus não está demorando. Olha o que a Bíblia diz. Mas é longânimo, Ele é paciente, Ele é misericordioso para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Eu vou falar só uma coisa e você vai entender. Quem aqui, pastor, eu desejo muito a vinda de Jesus. Mas se Jesus voltasse hoje, tem pessoas da minha família que não são salvas ainda. Levanta a mão. Você entende por que Deus ainda está tendo paciência? Ele está tendo misericórdia? Irmão, o apóstolo João, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Apocalipse 6, 9, João teve uma visão. Olha o que João viu lá no céu. Versículo 9 diz assim, e havendo aberto o 5º selo, olha o que João viu lá no céu. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. João viu os mártires lá no céu, aqueles que morreram por amor a Cristo. Irmãos, e ainda hoje no mundo há homens que morrem por amor a Cristo. E digo mais, o século XX foi o século onde mais morreram cristãos por amor a Cristo. A gente pensa que os cristãos morriam lá na época do Império Romano, na época do Coliseu, na época da Inquisição Espanhola, Inquisição Católica. A gente pensa, né, irmão? Irmão, hoje, ainda hoje, há muitos irmãos nossos presos em campos de concentração lá na Coreia do Norte. Cristãos que são mortos por amor a Cristo, irmão, em vários países, na China, uma perseguição violenta. Os países islâmicos, muçulmanos. Lá no Afeganistão, irmão, quando eles encontram um crente, eles guardam para fazer como se fosse uma festa. Encontramos um inimigo. Eles fazem questão de botar uma câmera na frente
para fazer como se fosse uma comemoração. Eles matam ali, às vezes até com crueldade. Isso ainda acontece hoje. Pastor, por que Deus permite? Porque para Deus esse sofrimento é momentâneo. É um momento. Mas aquela pessoa vai ter uma eternidade de glória. Agora, os mártires lá no céu, olha que coisa incrível. Eu disse para você que Jeremias clamou pela justiça, que Asaf clamou, que João Batista clamou, Abraão, lá em Gênesis 18, clamou pela justiça de Deus. E lá no céu, os mártires clamam pela justiça de Deus. O versículo 10 diz assim, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando? Lá no céu, eles estão clamando, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas, eles estão pedindo justiça, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Aqui eu quero até abrir um parêntese. Não é a nossa mensagem não, mas é bom porque tem gente que fica perguntando. Tem irmãos que perguntam para mim, pastor, quando a gente morre, a gente fica dormindo lá no túmulo ou a gente está consciente? Eles estão conscientes lá no céu. Amém ou não? Teve uma pessoa que perguntou para mim, pastor, a gente vai lembrar das coisas que aconteceram aqui? E eles lembraram. Lembraram ou não lembraram? Que foram mortos, que derramaram sangue. O rico lá da história do rico e Lázaro, ele lembrava da casa dele, que ele tinha irmãos. É bom você saber disso. Amém? Mas vamos deixar isso aí para outro dia. A questão é, eles estão lá no céu clamando por justiça. Eles não duvidam da justiça de Deus. Mas eles perguntam, quando? Até quando, Senhor, tanta maldade? Olha a resposta de Deus. Versículo 11. E a cada um foi dada uma veste comprida, uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Pastor, mas já está tendo 2000 anos que João escreveu isso. Para Deus um dia, um ano, 1000 anos é como? Para Deus foi nada. Um pouco de tempo. Até que também se complete o número dos seus conservos irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Em outras palavras, Deus está dizendo, aguenta mais um pouco porque ainda vai chegar mais gente para receber a recompensa que vocês vão receber. Vão passar pela prova que vocês estão passando. Passaram. Mas vão receber a recompensa que vocês vão receber. Diga glória a Deus. Ainda tem lugar lá no céu, irmão, para a sua família. Tem lugar no céu para nós, diga amém. E tem lugar no céu para os pecadores de Taubaté e do mundo todo. Pedro escreveu, Deus não tarda a promessa dele. Ele está sendo misericordioso porque ele não quer que ninguém se perca. Deus está dando uma chance para a prostituta, para o criminoso, para o idólatra, para o feiticeiro. E para muitos crentes que estão na igreja com vida errada, irmão. Porque tem gente, meu irmão, que está dentro da igreja, mas se Jesus voltasse hoje, ele não estava preparado para subir. Por isso Deus está sendo misericordioso. Amém? Você entendeu a justiça de Deus. Diga, Deus é justo. Olha para o irmão e fala, o nosso Deus é muito justo. Amém? Amém, igreja? Fiquem de pé, por favor. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Eu quero fazer uma oração muito séria de arrependimento com você agora. Coloque a mão sobre o teu coração. Feche os seus olhos. Purifica-me, Senhor Jesus. Purifica-me pelo teu sangue. Coloque as mãos no coração. Peça que Deus venha purificar, limpar você agora. Minha irmã, meu irmão, talvez você caiu em pecado, em iniquidade. Eu vou pedir que os obreiros aguentem só 1 minuto para pegar os elementos. Aproveita para vocês fazerem essa oração também. Coloca a mão no coração. Aí daqui a pouco, quando eu autorizar, vocês pegam os elementos. Feche os seus olhos, irmão. Deus trouxe você nesse culto para te salvar, para perdoar os seus pecados, purificar você com o sangue de Jesus. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus,
purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como um vaso de honra na casa do rei. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face. Sim, é o que eu mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor desse amor, mas sei que tua graça me basta. Purifica-me. Diga glória a Deus.